Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder nos alimentar da palavra de Deus. Hoje, nesse sábado, dia 13 de janeiro de 2018, somos então convidados a tomar para nossa meditação o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17, que vai nos narrar o seguinte: Outra vez, Jesus saiu para a beira do lago. Logo a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Enquanto estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas com saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não é a justos que vim chamar, mas a pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos convida então a podermos compreender que Deus, ele tem uma proposta, ele tem um chamado para cada um de nós. E assim é interessante porque ele respeita a nossa liberdade, em nós acolhermos esse chamado com um sim ou não. E assim então nós vamos conduzindo a nossa vida, ou respondendo afirmativamente ao chamado de Deus, ou negando a essa proposta. E é claro que Deus não pune e não nos condena se a nossa resposta for negativa, mas com certeza nós iremos então sofrer as consequências, porque não iremos nos preencher. Nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós encontrarmos a nossa verdadeira vocação, o verdadeiro sentido para a nossa vida. E assim, então, na liturgia, como nós ouvimos no Evangelho, nós temos, então, Jesus que está diante das multidões, ensinando as multidões. E aqui é interessante porque a pedagogia de Jesus, primeiramente, ele ensina, ele fala, adverte, instrui o povo, para que não permaneça no erro, mas que possa reorientar a sua vida. E depois ele cura as pessoas, liberta. É assim que Jesus vai agindo, porque senão não adianta nada. Jesus apenas chega lá, cura a pessoa não muda de vida. Fatalmente, mais adiante, estará padecendo do mesmo erro, da mesma enfermidade, do mesmo sofrimento. Então Jesus primeiramente adverte, ensina. E assim, felizes somos quando nós então acolhemos os ensinamentos do Senhor. E a palavra de Deus quer nos nortear, quer justamente nos precaver de que nós então caiamos em caminhos errôneos, sofrendo e aí padecendo, sofrendo as consequências. E aí então, Jesus, ele então observa ali Levi, e logo chama ele. E chama para quê? Chama para seguir. Chama para o seguimento, para o discipulado. E aqui é interessante porque Levi não pergunta: o que você quer de mim? Para onde eu vou? O que vou fazer? Simplesmente levanta e segue. E por trás desse chamado de Jesus, com certeza, há toda uma história na vida de Levi, que posteriormente sabemos que é Mateus. Jesus o chamara de Mateus, um dos autores dos evangelhos. E assim, então, com certeza sabemos que aqueles que eram tidos como cobradores de impostos, ou publicanos, como eram chamados, eles então eram pessoas excluídas, marginalizadas, ou seja, não podiam então ali ter um convívio social sadio no meio das pessoas, eram desprezados. E Levi com certeza sonhou sempre em mudar de vida, mas com certeza também não lhe ofertaram propostas, maneiras, jeitos, ou até mesmo opções para que ele pudesse então trilhar outros caminhos, seguir uma outra profissão.
E assim é interessante porque nos dias de hoje também nós temos pessoas que aqui, né, não quero justificar os erros das pessoas, mas há muitas pessoas aí que elas agem, né, vão enveredam para o mundo do crime por falta de oportunidades, por falta de quem instrua, lhe dê ali então, né, uma oportunidade de poder ter um trabalho digno. É claro que temos, né, pessoas que também fazem isso por outros motivos, mas enfim, temos também pessoas que não têm oportunidade, que não tiveram oportunidade da vida. E muitas pessoas, ao invés então de fazer aquilo que Jesus fez, de acolher, de ofertar ali uma nova oportunidade de vida para as pessoas, preferem fechar o coração ali no seu preconceito contra as pessoas. É justamente essa atitude dos escribas fariseus que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Jesus está sentando, ou seja, está fazendo com que as pessoas se sintam como pessoas normais, comuns, e como de fato eram. Que não é o fato da profissão delas que torna elas melhores ou piores do que as outras. E Jesus senta, faz a refeição com eles tranquilamente na mesa. E logo os escribas vão perguntar: olha, o mestre de vocês senta, come com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, vai dizer: olha, não são os doentes que precisam, ou melhor dizendo, não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles que estão à mesa com Jesus são os doentes, que estão ali, de fato, provando a cura, a qual Deus então veio ofertar através de Jesus Cristo a cada uma das pessoas. E assim então Jesus não veio para os justos, porque os justos já se encontraram. Ele veio para os pecadores, para que eles encontrem esse caminho e assim possam deixar-se conduzir pelos caminhos do Senhor, pelo chamado de Deus que é a santidade, a qual o Senhor quer de cada um de nós. A primeira leitura de hoje também nos fala, nos narra um chamado de um rei, o primeiro rei de Israel, Saul. Saul então, ele vai em busca de das ovelhas do seu pai, e ali então ele vai ao encontro de Samuel, porque não consegue encontrar onde estão essas ovelhas. Procura e não encontra. E vai à casa de Samuel, a qual ele chama de vidente. Essa era então a fama de Samuel, porque ele conseguia enxergar além das realidades. E assim então, Samuel ouve Deus então falar: eis aí o homem que te falei, esse vai governar sobre o meu povo. E Samuel, antes de então continuar a prosseguir o diálogo com Saul, ele retém ele, pede que ele então fique na sua casa, jante com ele, porque ele vai então expor tudo aquilo que é a vontade de Deus para a vida dele. E assim depois unge Saul como rei. E aí nós podemos perceber que no decorrer do livro do profeta Samuel, a narrativa justamente da atitude de Saul, que a princípio deixa-se conduzir por Deus, mas logo quando o poder então sobe à sua cabeça, ele então quer trilhar os seus próprios caminhos, seus próprios interesses, fugindo, ou seja, se afastando daquilo que é a vontade de Deus. Então todos nós somos chamados por Deus para uma missão específica. Alguns como pai de família, outros como religiosos, consagrados, ministros ordenados. Todos nós temos um chamado. E quando nós, então, deixamos que Deus conduza a nossa vida através dessa vocação, somos felizes, somos pessoas completas. É triste quando nós percebemos, por exemplo, nós que trabalhamos em chão de fábrica, pessoas que são funcionários, que ali têm uma função, uma atribuição, mas que não sabem, então, ir além daquilo. Ah, não, eu ganho para fazer isso, se não tem isso, eu cruzo o braço e pronto. Ou seja, a pessoa que está lá apenas por interesse, que não vê a hora então ali de marcar o seu ponto na hora de sair e ir embora para casa. É claro que todos nós queremos, mas digo que quando, muitas vezes, precisa você dar um algo a mais, auxiliar, você vira as costas, porque você só pensa em si, você só está atrás dos seus próprios interesses. E sabemos que tudo isso é uma troca, né? A empresa, ela paga pelo seu trabalho. Mas muitas vezes nós podemos então evangelizar através da nossa profissão.
fazendo a diferença, fazendo bem feito, não de qualquer jeito. É assim que nós vamos viver a nossa vocação e pode ter certeza que aqueles que vivem verdadeiramente a sua vocação são pessoas felizes, pessoas que se encontraram na vida e que compreenderam que através daquela profissão, chamado, vocação específica, ela pode também evangelizar. E assim, meus queridos e amados irmãos, o reino de Deus vai acontecendo. Deus vai sendo manifestado através da nossa vida, através do nosso modo de ser, até mesmo do nosso jeito de trabalhar. E assim, então, nós somos convidados com o salmista de hoje a rezar: ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Quando nós confiamos plenamente em Deus, nós nos alegramos, porque é Ele que conduz, liberta-nos, protege-nos, ampara-nos, provê o necessário. Essa experiência que nós somos chamados a fazer, a qual o salmista de hoje nos convida, a qual o salmista nos chama. E assim então, meus queridos amados irmãos, que possamos abrir o nosso coração para o chamado de Deus e assim possamos viver plenamente a nossa vocação, para que assim possamos testemunhar esse Deus de amor que age através de cada um de nós, seus discípulos missionários. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa família, desse nosso canal do YouTube. Que alegria poder contar com a sua presença, a sua companhia. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a evangelizar, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho alcance os corações dos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.